nome é Walter, tenho 38 anos e trabalho como motoboy na zona oeste de São Paulo há mais de 12 anos. Quem vive disso sabe, o melhor horário para ganhar grana é à noite. Menos trânsito, mais pedidos, menos gente enchendo o saco. Só que tem um preço. E eu comecei a pagar esse preço numa terça-feira qualquer, por volta das 23h30, voltando para casa pela Marginal Pinheiros. Aquela parte perto da ponte do Jaguaré, sabe? Naquele horário, tudo já estava fechado. Lojas, prédios, até os faróis pareciam mais apagados que o normal. Era uma noite abafada, com aquele céu nublado que reflete a luz laranja da cidade e dá uma sensação estranha, como se o tempo tivesse parado. Eu só queria chegar em casa, tomar um banho e dormir. Mas aí eu comecei a ouvir um som de moto atrás de mim. No começo achei normal. Moto é o que mais tem por aqui. Mas depois de uns 5 minutos, comecei a notar que o som não passava de mim, não ficava para trás. Ele acompanhava. Era como se estivesse imitando meus movimentos. Quando eu acelerava, ele acelerava. Quando eu diminuía por causa de um buraco ou uma curva, o som também diminuía. Eu olhei no retrovisor e não tinha ninguém. Dei seta, encostei, parei. Silêncio total. Esperei um pouco. Nada passou por mim. Aí subi na moto de novo e continuei. Depois de uns 2 minutos, lá estava o som de novo. Exatamente igual. Mesma frequência, mesmo ritmo, mesmo roncado de motor. Só que quando eu virava o rosto, o som desaparecia, como se fosse uma ilusão de ouvido. Mas o mais estranho é que isso começou a acontecer toda terça-feira. Mesmo horário, mesmo trecho, mesma sensação. E foi aí que entendi. Aquilo não era coincidência. A partir da segunda semana, comecei a sair para o trampo já meio tenso. Eu tentava ignorar, achando que era cansaço, coisa da minha cabeça. Mas o som sempre voltava. Sempre na terça, sempre na Marginal, sempre atrás de mim, colado. E nunca, nunca dava para ver a moto. Uma vez passei pelo posto Shell, perto da ponte, onde sempre tem segurança do lado de fora. Encostei e perguntei, na zoeira, se eles tinham visto uma moto preta me seguindo. O cara riu e falou, "Você é o único que passou aqui nos últimos 15 minutos, irmão." Comecei a me observar mais. O coração acelerava quando o som aparecia. As mãos suavam dentro da luva. Tinha noites em que eu ouvia um segundo ronco, um pouco mais grave, mais irregular, como se fosse um motor falhando. Te juro, dava a impressão de que aquela moto estava machucada. É bizarro pensar isso, mas era o que sentia. Num desses dias, tentei fazer um teste. Entrei numa alça de acesso, dessas que dão na marginal oposta. Fiz isso de propósito, um retorno que só alguém colado em mim faria junto. E o que aconteceu? O som parou. Mas quando voltei para a pista, uns 5 minutos depois, o barulho recomeçou, como se a moto tivesse me achado de novo. Foi ali que eu comecei a ficar com medo de verdade. Porque não era só o barulho que me seguia. Era uma presença. Comecei a notar detalhes que antes passavam batido. Às vezes, eu sentia como se tivesse uma sombra na garupa. Outras vezes, tinha um cheiro estranho no ar. Um cheiro de óleo queimado velho, mas também com um toque de ferrugem molhada, tipo corrente deixada na chuva. Certa noite, quando parei num farol fechado, ouvi uma respiração atrás de mim. Não era minha. Não vinha do capacete. Era como se alguém estivesse encostado na minha nuca, respirando devagar, forte. Olhei para todos os lados. Nada. E quando o farol abriu, a minha moto morreu. Ela nunca fazia isso. Nunca. Demorei 3 tentativas para ligar de novo. E enquanto o motor engasgava, o som da outra moto ficou mais alto. Como se estivesse rindo. Quando consegui sair dali, acelerei como nunca. Naquela noite, eu quase abandonei a moto no acostamento. Na terça seguinte, eu quase inventei uma desculpa para não sair. Mas o aluguel não espera, né? Então fui.
Capacete na cabeça, mochila nas costas e coração apertado. Naquele dia, só consegui 3 entregas. Tudo me parecia errado. As ruas estavam mais vazias do que o normal e o tempo parecia mais pesado, abafado, como se o ar tivesse parado. Já passava da meia-noite quando voltei pela marginal. E lá estava ele, o som. Dessa vez mais intenso, mais próximo. Dava para sentir o chão vibrando junto com o motor que me seguia, mas ainda assim, nada aparecia nos retrovisores. Decidi que já bastava. Encostei num dos acessos perto da ponte Cidade Universitária. Desliguei a moto, tirei o capacete e fiquei esperando. O som continuava. Não tinha trânsito, não tinha ninguém, mas eu ouvia aquele motor se aproximando, marcha baixa, constante, e quando parecia que ele ia me ultrapassar, o barulho parou. De repente, silêncio total. Senti um calafrio subindo pelas costas. Fiquei completamente imóvel. O único som era da minha própria respiração e do motor da minha moto, ainda quente, estalando devagar. Foi quando ouvi, atrás de mim, uma voz grave, quase metálica, dizer: "Você não devia parar aqui, Walter." Me arrepiei inteiro, me virei num pulo, não tinha ninguém. Olhei para a calçada, para o asfalto, para o acostamento, até para o alto do viaduto. Nada, mas o mais bizarro foi perceber que eu não tinha dito meu nome para ninguém naquela noite. Como é que aquela coisa sabia? Subi na moto sem nem colocar o capacete direito. Disparei. Acelerei como um louco pela marginal, mas a cada curva, a cada túnel, a cada sombra mais escura, o som da outra moto voltava. Só que agora não estava atrás, estava do meu lado. Meu nome é Douglas, tenho 42 anos, sou motoboy desde os 19. Já entreguei coisa em bairro chique, favela, zona rural, motel, presídio. Mas tem uma área de São Paulo que eu nunca gostei de rodar depois das 10 da noite. O Centro Velho, principalmente perto da Rua do Ouvidor. Se você não conhece, vou te explicar. É aquele pedaço entre o viaduto Santa Ifigênia e a Sé, cheio de prédios antigos, abandonados, com cheiro de mofo e história esquecida. Durante o dia parece só decadente. Mas de noite, o lugar muda. Naquela semana, eu estava trabalhando direto com entregas de comida por aplicativo. Era uma terça-feira nublada, meio abafada, e eu já tinha feito umas 8 corridas quando, às 23h17, tocou uma entrega estranha no sistema. Endereço: Rua do Ouvidor 181, apartamento 701. Nome do cliente: Senhor Hélio. Instruções: seguir o áudio enviado. Achei esquisito porque o restaurante era uma lanchonete simples, que nem fazia delivery àquela hora. Abri o áudio. A voz veio distorcida, como se tivesse sido gravada em fita cassete antiga. Entregar direto no 701. O portão estará destrancado. Não use a escada. Pegue o elevador. Não fale com ninguém. Dei pause. O tom era seco, mecânico, quase robótico, mas com uma respiração no fundo. Achei que fosse trote, mas o pagamento já tinha sido feito no cartão. Decidi aceitar. Não devia ter feito isso. Mas naquela noite, eu ainda não sabia que ia encarar o prédio onde dizem ninguém mais vive. Mas algo ainda mora lá dentro. Cheguei na Rua do Ouvidor pouco depois das 23h40. Chovia leve, mas o suficiente para deixar tudo com aquele brilho sujo de asfalto molhado. A moto fazia um barulho oco sobre os paralelepípedos antigos. Poucos carros, uma ou outra sombra andando de guarda-chuva ao longe. O número 181 era um prédio de 7 andares, fachada escura, pintura descascada, letreiro de metal meio pendendo. Edifício Santa Lúcia. Já tinha passado por ali antes, mas nunca tinha reparado que ainda havia moradores. Desci da moto e andei até o portão.
Estava entreaberto, como o áudio dizia, sem interfone, sem câmera, sem segurança. O saguão cheirava a madeira molhada, mofo antigo, cigarro velho. O chão era de mármore rajado, manchado pelo tempo, e tinha umas plantas secas em vasos quebrados nos cantos. E o silêncio. Ali dentro, o silêncio tinha peso. Parecia que a rua lá fora não existia mais. Do lado esquerdo, a escadaria de ferro subia em caracol enferrujada. Do lado direito, o elevador, um daqueles antigos com porta pantográfica, igual de filme velho. Não parecia funcionar há décadas, mas quando cheguei perto, ele desceu sozinho. Barulho de corrente, gemido de motor elétrico velho, a luz vermelha no visor piscava. Térreo. A porta rangeu, abrindo devagar. Entrei. O espelho ao fundo estava trincado. O chão do elevador tinha manchas escuras que pareciam graxa, ou sangue seco. Apertei o 7. Começou a subir. No segundo andar, o elevador parou sozinho. A luz piscou. Ouvi um som, como passos apressados no corredor. Fiquei parado. Porta não abriu. Subiu de novo. No quinto andar, a luz apagou completamente por 3 segundos. Quando voltou, tinha uma marca de mão molhada no espelho atrás de mim, e eu juro mesmo, que senti um hálito gelado no meu pescoço. Quando finalmente chegou no seto, a porta abriu devagar. O corredor estava escuro, mas uma luz fraca vinha do fim, do lado direito. Lá, uma única porta estava entreaberta, 701. O resto do andar parecia morto. Portas com números arrancados, paredes com rachaduras, fios pendurados, cheiro forte de ferrugem e poeira úmida. Andei até a porta do 701. Empurrei com o cotovelo, como a gente sempre faz em entrega. A porta cedeu. O apartamento estava vazio, sem móveis, sem som, só o barulho da minha respiração. No chão, uma mesinha de centro com uma vela acesa, daquelas de 7 dias. Ao lado, uma folha de papel e uma caneta. Me aproximei. Na folha só tinha escrito: assine a entrega. Mas não tinha ninguém ali. Ninguém pediu comida. Ninguém abriu a porta. Foi então que ouvi o clique seco de uma câmera. Virei para trás. Ninguém. Mas a vela apagou sozinha. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. A folha ainda estava no chão, a caneta imóvel ao lado. E aquela vela, apagada, soltando um fio de fumaça que serpenteava devagar no ar pesado, como se estivesse viva. O silêncio era tão absoluto que qualquer som parecia gritar. Meus passos, minha respiração, o farfalhar da mochila. A única luz vinha da rua, filtrada pelas janelas cobertas de poeira e vidro rachado. Um brilho pálido, doente. Peguei o celular. Nenhum sinal. Tentei ligar a lanterna, travou. Foi então que ouvi uma voz, baixa, rouca, quase um sussurro, que parecia vir de todos os cômodos ao mesmo tempo. Você chegou tarde. Travei. Olhei para o corredor. Nada. Corri até a porta, tentei abrir com força, mas ela fechou sozinha, com um estrondo que sacudiu as paredes. Tentei forçar a maçaneta, nada. Trancada. Chutei, gritei, pedi ajuda. O som da rua tinha desaparecido. O mundo lá fora não respondia mais. Foi quando ouvi passos pesados no teto. Como se alguém andasse de bota no forro, arrastando corrente. Segundos depois, passos descendo as escadas. Mesmo ritmo, mesmo arrastar metálico. Eu já estava suando frio. O peito doía de tanto segurar a respiração. De repente, a luz voltou. Mas só no apartamento. Uma luz amarelada, fraca, como de velas invisíveis. E ali, de pé, no meio da sala, agora iluminada, estava um homem. Alto, magro, de terno preto antigo. A pele era cinza, como pedra úmida. Os olhos eram 2 buracos escuros, fundos, vazios, mas o mais perturbador era o sorriso, longo demais, fixo, sem emoção, como uma máscara. Ele não falou, apenas apontou para a mesinha.
A folha de papel agora estava assinada, com o meu nome, letra idêntica à minha. Me aproximei sem querer. Algo me puxava. Olhei de perto. Abaixo da assinatura havia uma frase escrita com outra caligrafia, trêmula, suja. Entrega feita. Próximo ciclo começa em 7 dias. O homem sorriu mais largo. E então, apagou. Sumiu. Como se nunca tivesse estado ali. A porta se abriu sozinha. Saí correndo pelo corredor. Desci 7 andares pelas escadas. Cada lance era mais escuro, mais apertado, como se o prédio crescesse por dentro. Quando cheguei ao térreo, o portão estava fechado, mas não com corrente, com tábuas de madeira cruzadas por dentro, como se nunca tivesse sido aberto. Demorei minutos para encontrar uma fresta. Empurrei, quebrei, chutei, até conseguir sair. Quando olhei para trás, suando, ofegante, o prédio estava completamente apagado, como se estivesse abandonado há anos. Na rua, o ar parecia mais leve. A chuva tinha parado, mas meu corpo ainda estava encharcado, de suor. Eu tremia. O capacete quase caiu da minha mão. A moto ainda estava no mesmo lugar, mas parecia diferente, como se tivesse ficado tempo demais ali. Olhei de novo para o prédio. Agora ele parecia vazio, morto, sem qualquer sinal de vida. Mas havia uma coisa estranha. A janela do 7º andar estava iluminada, só aquela. Liguei a moto e fui embora o mais rápido que pude, sem olhar mais para trás. Cheguei em casa quase 2 da manhã. Joguei a mochila no chão e fui direto para o banheiro. Me olhei no espelho, os olhos fundos, a pele pálida, e uma coisa me assustou mais do que tudo. Havia fuligem no meu pescoço, como se alguém tivesse tocado ali com dedos de carvão. Nos dias seguintes, tentei esquecer. Apaguei o app, tirei a rota do centro das minhas opções, evitei aquela parte da cidade. Mas na terça seguinte, às 23h17, recebi uma notificação silenciosa no celular, mesmo sem o aplicativo, sem internet. Entrega para o número 702, Edifício Santa Lúcia. Apaguei na hora, mas ela voltou. Quarta-feira, quinta, sexta, e sempre com a mesma frase no final. Próximo ciclo começa em 7 dias. Já pensei em trocar de número, jogar o celular fora, parar de trabalhar, mas não adianta. Porque agora, toda vez que passo pelo centro, mesmo de dia, eu sinto que alguém me observa do último andar. E às vezes, à noite, quando tudo está em silêncio, o elevador do meu prédio desce sozinho. Meu nome é Elias, tenho 34 anos, trabalho como motoboy desde os 22. Já rodei em 3 capitais diferentes, mas faz 4 anos que estou fixo em Goiânia. Aqui, a cidade tem um jeito diferente à noite. É mais quieta, os bairros parecem dormir mais cedo, e as sombras se espalham pelas ruas largas com uma calma desconfortante. Eu sempre fui certinho com o aplicativo, só corrida oficial, tudo registrado. Mas tem dia que a gente está cansado, querendo bater meta e baixa a guarda. Foi assim que aconteceu. Era uma sexta-feira, começo de abril. Já passava de 1h da manhã. Eu estava encerrando o turno perto da região do setor Bueno, quando parei num posto 24 horas para tomar um café e esticar as costas. Foi aí que vi o cara. Estava parado debaixo do toldo, bem na lateral do posto, quase invisível. Usava moletom cinza com capuz cobrindo o rosto, calça preta e um tênis que parecia muito novo, limpo demais para quem andava naquela área. Ele me olhou e fez um gesto simples com a mão, um aceno para baixo, pedindo para eu chegar. Pensei que queria informação, mas quando me aproximei, ele foi direto. Preciso de uma corrida até o Cruzeiro da Vila. Pago em dinheiro. É coisa rápida. A voz era abafada, baixa, quase sem emoção. Recusei de cara. Disse que só pegava app. Mas ele insistiu. Te dou R$100, sem parada. É só subir e voltar.
Eu vacilei. O cruzeiro da vila é uma área meio isolada, no limite da cidade. Tem uma pequena elevação com uma cruz de madeira antiga no topo. Dizem que foi construída depois de um acidente com ônibus nos anos 80, mas ninguém gosta de subir lá depois das 22 horas. Eu sabia disso, mas o cansaço, a fome e os R$ 100 me convenceram. Aceitei. E naquele momento, sem saber, coloquei algo estranho na garupa. Ele subiu na garupa sem dizer mais nada. Não me passou o endereço, só falou: sobe pela lateral da Vila Aurora. Depois te aviso onde virar. A voz era tão baixa que eu mal entendia, mesmo com o capacete. E o mais estranho, ele não usava nada no rosto, nenhuma proteção, nem capacete ou máscara, só aquele moletom, com o capuz bem fechado, escondendo o rosto inteiro. Saímos do posto e seguimos pela Avenida T63, cortando pelo setor sul. A madrugada estava silenciosa, as ruas quase desertas, só um ou outro farol vermelho e o zumbido leve da cidade dormindo. Mas algo começou a me incomodar. No retrovisor, ele não aparecia. A moto era pequena e o passageiro devia estar ali logo atrás. Mas o espelho só mostrava a rua como se eu estivesse sozinho. Achei que fosse reflexo ruim, ângulo, sei lá. Ajustei o retrovisor com a mão e por um segundo vi uma sombra distorcida, como se algo ali estivesse tremendo ou desfocado. Olhei para frente de novo, tentando ignorar. Depois de uns 10 minutos, chegamos perto da entrada da Vila Aurora, que dá acesso à subida do cruzeiro. É uma área mais alta, cheia de árvores baixas, casas antigas com portões trancados e postes que falham. A iluminação é irregular, intercalando luz branca e amarelada, criando manchas de escuridão no asfalto. Ele tocou meu ombro. O toque foi gelado. Não como alguém que está suando ou encostou no alumínio. Era gelado como pedra úmida. Ali, vira na rua da escola abandonada. Eu sabia qual era. Uma antiga escola rural, desativada desde os anos 90, que virou ponto de encontro de jovens por um tempo. E depois foi esquecida. Virei a moto. Entramos numa rua de terra batida. A subida era íngreme, cercada de mato dos dois lados. À frente, no topo, dava para ver a cruz de madeira, iluminada por um único poste que piscava devagar. Pode parar aqui. Parei. Ele desceu sem dizer nada. Foi andando em direção à cruz, mas quando ele se afastou, percebi que tinha deixado algo no banco. Era uma caixa pequena, embrulhada com pano preto e barbante. Tentei chamá-lo. Ei, isso aqui é seu. Ele continuou andando, sem virar, sem apressar o passo. A luz do poste piscou e por um segundo, juro por tudo, ele desapareceu. Sumiu entre um piscar e outro. O mato estava parado, nenhum som, nenhum movimento. Fiquei ali com a caixa nas mãos e então senti algo estranho. O pano estava molhado. Fiquei parado ali por uns minutos, segurando a caixa com o pano molhado. A respiração presa. A moto ainda ligada, iluminando mal o caminho de terra e a cruz no topo. Olhei ao redor. O mato estava alto, mas não balançava. Não tinha vento, não tinha som. Era como se o mundo tivesse congelado. Me aproximei da cruz com a caixa na mão. Ao chegar mais perto, percebi que havia marcas no chão, sulcos como de algo arrastado ou enterrado. Na madeira, alguém tinha riscado com faca ou objeto pontudo várias palavras, a maioria apagada pelo tempo. Mas uma frase estava mais funda, ainda visível. Ele sempre volta para o que é dele. Senti um calafrio forte. A caixa parecia mais pesada agora, e o pano estava pingando. Com cuidado, comecei a desenrolar o tecido. Dentro havia uma fotografia antiga, preto e branco já amarelada. Nela, uma sala de aula. Alunos sérios, uniformizados. Ao fundo, um professor de terno claro. E no canto, alguém usando o mesmo moletom cinza.
rosto borrado, de pé, imóvel, com o braço no ombro de um dos garotos. Atrás da foto, rabiscado a caneta. Elias, 1997, 7º ano, aula final. Meu nome, minha escola, minha turma, mas eu nunca tirei essa foto. E esse lugar da foto não era uma lembrança, era uma ameaça. A caixa também continha outra coisa, uma medalhinha de alumínio com a inscrição Cruzeiro da Vila, promessa de volta. E por último, dobrado no fundo, um papel sujo de terra com apenas uma frase escrita: Você aceitou. Naquele instante, ouvi de novo os passos atrás pesados, de mim. Mas quando me virei, não havia ninguém. Olhei para o alto. A luz do poste piscou mais uma vez. E dessa vez, eu vi. Ele estava sentado no topo da cruz, imóvel, de pernas balançando, o rosto ainda encoberto pelo capuz, mas os olhos brilhavam vermelho. E ele sorria, não como alguém feliz, mas como alguém satisfeito. Não sei como voltei para a moto. Não lembro de descer a ladeira nem de ligar o motor. Só lembro da estrada passando rápido por baixo de mim, as luzes dos postes tremendo, o corpo trêmulo como se estivesse com febre. Cheguei em casa quase 3 da manhã. Tirei o capacete como se ele estivesse grudado na minha pele. Joguei a caixa na garagem trancada, mas não consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquela cruz, aqueles olhos, aquele sorriso. No dia seguinte, tentei encontrar a fotografia de verdade. Aquela que supostamente era da minha turma de 1997. Liguei para minha mãe, fucei álbuns antigos. Encontrei algumas fotos da escola, sim, mas nenhuma com aquele uniforme, nenhuma com aquele fundo e, principalmente, nenhuma com aquele cara de moletom. Voltei ao posto onde tudo começou. Perguntei para o frentista se lembrava do homem que me abordou. Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: Você chegou sozinho naquela madrugada. Ficou uns minutos ali, falando sozinho, e depois foi embora com pressa. Tava estranho. Tentei rir, fazer piada. Mas ele falou sério. Você ficou olhando para o lado vazio da moto, como se alguém tivesse te pedido algo. Voltei para casa. A caixa ainda estava na garagem, mas o conteúdo tinha desaparecido. Só restava o pano, seco, e o papel com a frase: Você aceitou. Desde então, minha vida mudou. Não faço mais corrida depois da meia-noite. Evito a região da Vila Aurora. Mas mesmo assim, toda sexta-feira, por volta da mesma hora, recebo uma notificação no celular. Sem número, sem origem. Só com a mensagem: corrida agendada, o passageiro já está esperando. E pior, tem noites em que sinto o peso na garupa, mesmo quando tô sozinho. Às vezes, penso se foi real, se aceitei uma carona para alguma dimensão, um contrato com algo que só entende uma coisa: quem sobe tem que voltar. Meu nome é Ronaldo, tenho 46 anos e já tô na estrada como motoboy há mais de 2 décadas. Trabalhei em Uberlândia, São Paulo, e há 10 anos tô fixo em uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. Aqui, quase todo mundo se conhece e a cidade dorme cedo. Mas isso não significa que seja mais segura, muito menos à noite. Tem uma região que todos evitam: a ladeira da Gruta Escura. Fica entre o bairro São Bento e a zona rural. É um atalho que corta uns 5 quilômetros de trajeto, por isso muitos motoboys como eu ainda se arriscam por lá. Mas a fama do lugar é antiga. Dizem que tem uma gruta natural, meio escondida no meio do mato, que já foi usada para rituais religiosos e outras coisas. Tem quem fale de assassinato, tem quem diga que o local é amaldiçoado. Eu não acreditava. Sinceramente, achava exagero de povo interiorano. Até que as coisas começaram a acontecer comigo.
Tudo começou num fim de sábado, por volta das 23 horas, quando eu vinha voltando de uma entrega na zona rural. Passei pela ladeira porque precisava chegar rápido na cidade para buscar um remédio para minha sogra. Era questão de minutos. Na descida, tudo estava normal. A estrada é de terra vermelha, ladeada por eucaliptos altos e mata fechada dos dois lados. Só o farol da moto iluminava meu caminho. Nada de postes, nada de sinal de celular. Foi quando, pela primeira vez, ouvi a voz, baixa, arrastada. Parecia uma mulher, mas a entonação era distorcida, como se alguém estivesse falando por trás de um véu. Ela disse apenas, volta. Parei a moto de imediato. Olhei para os lados, tentando encontrar alguém. Talvez uma moradora, alguém pedindo ajuda, mas só havia mata e escuridão. Esperei. Silêncio total. Voltei para a moto. Continuei. Depois de uns 300 metros, ouvi de novo. Dessa vez, mais próxima. Ron, Al, Do, meu nome. Aquela coisa sabia meu nome. Naquela noite, eu cheguei em casa suando frio, mesmo com o tempo ameno. Não contei para minha esposa. Só disse que preferia não pegar mais estrada de terra. Mas a verdade é que eu dormi mal, com a sensação de que alguém tinha me acompanhado até a porta. Na semana seguinte, precisei passar pela ladeira de novo. Tentei contornar, mas tive um problema com o GPS e o caminho me levou até lá sem que eu percebesse. Era por volta das 21 horas. A escuridão já estava forte e as árvores pareciam se inclinar para dentro da estrada, criando uma espécie de túnel de folhas. Liguei a lanterna do capacete e fui mais devagar. No meio da descida, quando cheguei perto da entrada da gruta, que hoje é coberta de mato e quase não dá para ver, ouvi sussurros, não palavras completas, mas sílabas quebradas, como se várias vozes estivessem tentando formar uma frase juntas. Não deveria. Parei a moto de novo. Dessa vez, me arrependi imediatamente. O farol da moto piscou 2 vezes e apagou. Fiquei no escuro completo. Silêncio absoluto, só o som do meu coração e das cigarras ao longe. De repente, ouvi um gemido baixo vindo da gruta. Não parecia humano. Tinha algo gutural, úmido, como se algo estivesse tentando respirar por uma boca que não foi feita para isso. Fui embora empurrando a moto até ela religar. Desde então, toda vez que passo pela ladeira, ouço algo. E não importa se estou com fones, com música alta ou até conversando com alguém no viva voz. As vozes sempre atravessam tudo. Uma vez levei um amigo na garupa. Não contei nada para ele, só disse que era o caminho mais rápido. No meio da estrada, ele me cutucou. Você ouviu isso? Parecia alguém chamando da mata. Fingi que não, mas naquela noite não dormi, porque a voz chamou os 2 nomes. Tudo piorou numa noite de segunda, em que fui chamado para uma entrega urgente de última hora, num sítio que ficava exatamente depois da gruta escura. O cliente ofereceu o dobro do valor. Aceitei, contra meu instinto. Era quase meia-noite. O céu estava fechado, sem lua, e o ar estava parado, com um cheiro forte de mato úmido e terra mexida. Antes mesmo de chegar na ladeira, eu já sentia os ombros pesados, como se algo estivesse me empurrando para baixo. Assim que entrei no trecho da descida, o farol da moto falhou pela 3ª vez. Parou, voltou, parou de novo. A moto começou a engasgar e o som da mata pareceu diminuir ao meu redor, como se tudo tivesse prendido a respiração. Foi quando vi. No meio da estrada, parada na entrada da trilha que levava à gruta, havia uma figura. Parecia uma mulher, mas não se mexia. Vestia algo longo, escuro, como um vestido de luto, e o cabelo era tão preto que parecia um vazio no ar. Ela me encarava. Não tinha rosto, ou talvez tivesse, mas estava distorcido, como se eu estivesse vendo através d'água. E então ela falou, não com a boca, com a minha mente.
Você já veio muitas vezes, já sentiu, já ouviu. Agora, entra. A trilha da gruta se abriu sozinha. Os galhos se afastaram como braços empurrados por algo invisível. A mata fez um som de estalo. E eu fui. Não sei porquê. As mãos tremiam, as pernas doíam, mas eu caminhei. Deixei a moto ali, ligada, e fui até a entrada da gruta. Uma fenda escura entre pedras, coberta de limo e folhas secas, com cheiro forte de terra molhada e algo morto. Quando cheguei perto, ouvi novamente vozes, muitas, algumas suplicando, outras rindo. Algumas repetiam meu nome como um mantra, em tons diferentes, como se cada uma fosse uma versão esquecida de mim mesmo. Ali, na entrada, encontrei uma coisa. Uma mochila igual à minha, suja, rasgada, como se tivesse sido deixada ali há anos. Dentro, uma entrega. O mesmo remédio que eu levei semanas antes para minha sogra, com um bilhete. Última entrega. Entregador, Ronaldo. O papel estava molhado, manchado de sangue seco. Eu corri, nem olhei para trás. Voltei para a moto, arranquei com tudo e só parei em casa, com os olhos queimando e as mãos trêmulas. Desde aquela noite, não ouço mais as vozes, mas toda vez que alguém menciona a ladeira, meu ouvido apita, como se algo ainda estivesse tentando sussurrar. Depois daquela noite, não voltei mais pela gruta escura. Nunca mais, mesmo quando a entrega pede, mesmo se for o caminho mais rápido, eu dou a volta. Prefiro gastar gasolina do que arriscar ouvir aquela voz de novo. Mas tem algo que eu nunca contei para ninguém. Uns dias depois do que aconteceu, eu resolvi queimar a mochila antiga, aquela que encontrei na entrada da gruta. Mas ao tentar acender o fogo, percebi que o pano não pegava. Era como se tivesse sido molhado com alguma coisa que resistia às chamas. Dentro dela, havia apenas uma coisa que eu não tinha visto antes, um rádio velho de pilha. Quando encostei nele, o som ligou sozinho, estático, chiado. E uma frase, repetida várias vezes por uma voz arranhada. Ainda estamos esperando, desliguei. Joguei tudo fora. Mas o som daquela voz ficou ecoando dentro de mim. Nos dias seguintes, meu comportamento mudou. Minha esposa dizia que eu estava falando sozinho. Meu cachorro, que sempre vinha ao meu encontro, começou a rosnar para mim. E uma noite, durante uma tempestade, ouvi a voz de novo. Mas dessa vez, dentro de casa. Vinha do armário da lavanderia. Abri, tremendo. Não havia nada, a não ser um bilhete preso com prego na madeira, escrito com a mesma caligrafia trêmula. Você ainda não entregou tudo. Até hoje eu não sei o que ela quer, mas sei que em algum momento vou ter que voltar. E toda vez que passo perto da entrada da ladeira, sinto a pressão no peito, o suor frio escorrendo nas costas e um leve eco, quase inaudível, dizendo meu nome, Ronaldo. Talvez você ache que é exagero, talvez pense que tudo isso é invenção. Mas pergunte a qualquer um que mora por aqui, e eles vão te dizer, a Gruta Escura não é só um caminho, é uma porta. E uma vez que você ouve a voz, ela nunca mais te esquece. Meu nome é Alex, tenho 29 anos, sou motoboy em Porto Alegre desde os 21. Trabalho mais na Zona Norte, mas às vezes pego corrida para o centro ou para a região do Humaitá, que tem muitos prédios novos e becos antigos por trás. Sempre fui do tipo cuidadoso, especialmente depois que levei um tombo feio em 2021, numa dessas ruas de calçamento mal feito. Desde então, instalei câmeras no capacete e no guidão da moto. Uma forma de segurança, sabe? Gravar o percurso, possíveis batidas, assaltos. Foi essa câmera que gravou o que eu nunca consegui explicar. Era uma noite de quinta, perto das 22h40, quando recebi uma entrega curta.
levar uma marmita de um restaurante no Sarandi até uma vila no bairro Navegantes. Corrida simples, bairro residencial, trajeto direto. Mas o GPS me mandou por um caminho estranho, por dentro de uns becos paralelos à Avenida Farrapos. Ruas apertadas, cheias de portões fechados, sem muita iluminação. Não era perigoso, só vazio demais. Estava tudo normal até eu passar pela rua São Vicente, uma viela sem saída, onde o cliente tinha pedido para deixar a comida na porta vermelha do fundo. Entreguei, tirei foto, voltei para a moto, tudo certo. Mas quando cheguei em casa, por curiosidade, fui rever o trajeto nas imagens da câmera. E foi aí que eu vi. Alguém passou por mim. Na imagem, aos 12 minutos e 44 segundos de gravação, dá para ver claramente uma moto igual à minha, passando em sentido contrário, no mesmo beco. O capacete era preto, com um adesivo branco atrás, igual ao meu. A jaqueta era a mesma marca. E o mais perturbador, a posição da câmera na moto era idêntica à minha. Mas eu não vi ninguém naquela rua, juro por tudo. A rua estava completamente vazia. Eu me lembrava de cada passo. E ainda assim, a imagem mostrava outro motoboy. Ou talvez uma versão de mim mesmo. Fiquei obcecado com aquele trecho do vídeo. Assisti de novo. Repeti. Dei zoom. Frame por frame. A moto passa por mim no canto esquerdo da câmera, num segundo exato em que a imagem sofre uma leve distorção, como se o sinal digital tivesse falhado, mesmo sendo gravação local. A figura na moto parece me ignorar totalmente, como se eu não estivesse ali. Mas o que mais me perturbou foi o seguinte: a sombra projetada no muro não correspondia ao corpo. A moto projetava uma silhueta de 2 faróis. Mas na sombra só havia um farol, e o piloto tinha o pescoço muito longo, como se o capacete estivesse flutuando sobre ele. Pensei que fosse erro de compressão de vídeo, mas aquilo ficou na minha cabeça. No dia seguinte voltei ao mesmo beco. A rua estava normal, silenciosa, sem sinal de movimento. Perguntei para uma moradora que varria a calçada se ela costumava ver muito motoboy por ali. Ela respondeu, meio desconfiada: "Aqui não passa ninguém à noite. Só você mesmo, ontem." "E aquele outro?" Parei. "Outro?" Ela balançou a cabeça, como quem se arrepende de ter falado. "Não era bem um motoboy. Era alguém igual. Igual demais. Igual a você, moço. Até o jeito de parar a moto era o mesmo. Mas ele não falava. Só passava." O sangue gelou. Voltei para casa e comecei a revisar outras gravações antigas. E, para minha surpresa, ele já tinha aparecido antes. 3 vezes, sempre em ruas diferentes. Sempre no mesmo minuto exato de gravação, 12h44. Em uma das vezes, ele aparece no fundo da imagem parado, olhando em direção à câmera. O rosto não dá para ver, mas ele levanta a mão devagar, um gesto de aceno, e a gravação corta por 2 segundos, com tela preta. Nunca percebi esses cortes antes. Como se ele estivesse controlando o que pode ou não ser visto. Depois da 3ª aparição, parei de usar a câmera por alguns dias. Achei que se parasse de gravar, talvez tudo sumisse. Mas o oposto aconteceu. Uma noite, voltando de uma entrega no bairro Higienópolis, resolvi cortar caminho por trás de um condomínio novo. Uma rua que conhecia bem. E foi lá que vi a mim mesmo pela primeira vez, sem tela, sem gravação, ao vivo. Estava parado do outro lado da rua, sentado na minha moto. Capacete preto, jaqueta cinza, mesmo modelo, mesmo reflexo. Mas ele não se mexia, só me olhava. Ou melhor, o capacete estava virado para mim. Parei a moto. O mundo ficou quieto. Não havia vento, nem som de carros. Fiquei ali, encarando aquela figura por segundos que pareceram minutos. E aí ele fez algo que me paralisou. Levantou a mão esquerda exatamente como eu tinha feito segundos antes para ajustar o visor do capacete.
como se estivesse imitando o meu gesto com atraso. Tentei falar, mas minha voz falhou. A garganta secou. O ar ficou denso, como se eu estivesse debaixo d'água. Ele desceu da moto e veio andando devagar, com passos pesados, sincronizados com os meus batimentos. Cada passo dele, um impacto no meu peito. Tentei acelerar, mas a moto morreu. Olhei para o painel, tudo desligado, como se a bateria tivesse sumido do nada. E quando ergui os olhos de novo, ele estava do meu lado. Não ouvi os passos, não vi a travessia. Ele simplesmente apareceu. Olhei para o visor do capacete. Estava escuro, mas eu sabia que ele me via. E então ouvi, dentro do meu próprio capacete, sem som externo, a voz dele. Você tá gravando, Alex? Tirei o capacete num tranco. Nada. O outro tinha desaparecido. A moto ligou normalmente segundos depois. Voltei para casa em silêncio, mas aquela noite foi só o começo. Depois daquela noite, minha vida mudou de jeito estranho. Nos dias seguintes, comecei a perceber pequenos detalhes fora do lugar. A jaqueta que eu jurava ter guardado no armário aparecia sobre a cadeira. O capacete, sempre virado para a parede, amanhecia virado para a porta. E pior, meu espelho retrovisor estava sempre levemente deslocado para a esquerda, do jeito que eu nunca deixo. Comecei a duvidar da minha própria rotina. Será que estava esquecendo as coisas? Será que estava me confundindo? Mas então vieram os vídeos. Mesmo sem ligar a câmera, o cartão de memória do capacete passou a armazenar arquivos. Imagens que eu não gravei, trechos noturnos, silenciosos, mostrando ruas que eu nunca lembro de ter passado. Mas quem dirigia a moto era eu. Ou melhor, alguém com minha roupa, meus trejeitos, meu jeito de pilotar. Mas em todos os vídeos há um momento final. A figura para a moto desce, vira para a câmera e levanta o visor. E ali, onde deveria estar meu rosto, não há nada. Só uma massa preta, disforme, que pulsa devagar como carne viva. Na última gravação, um som acompanha o fim do vídeo. Agora você vê o que eu vejo. Mostrei isso para 2 amigos. Um achou que era edição, o outro que eu estava ficando paranoico. Mas ontem, ao chegar em casa, tive certeza. A luz da garagem estava acesa e havia 2 motos estacionadas, idênticas, mesmo modelo, mesmo adesivo, mas uma delas estava ligada, farol aceso e o capacete pendurado, pingava. Fui até lá, devagar, o peito apertado. Quando toquei na moto, o painel acendeu sozinho e uma mensagem apareceu no visor digital, onde normalmente mostra a quilometragem, gravando desde o começo. Desde então, durmo com um olho aberto, porque sei que em algum lugar tem alguém andando por aí como eu, fazendo entregas que eu não lembro, visitando lugares que não conheço, olhando com um rosto que já foi meu, e agora é dele. Meu nome é Marcelo, tenho 41 anos e trabalho como motoboy desde os 20. Na maior parte do tempo, rodo na zona rural de Sorocaba, interior de São Paulo. Aqui, a galera ainda confia em pedidos feitos direto com os restaurantes, sem aplicativo. E a madrugada é um tempo onde a estrada parece pertencer a outra coisa. Algo mais antigo, mais quieto, mais escuro. Na noite em que isso aconteceu, eu estava terminando um turno longo. Tinha feito entregas até as 2h40 e decidi dormir no galpão onde a gente costuma descansar entre corridas. Um puxadinho ao lado de um posto desativado, perto do acesso ao bairro Jardim dos Ipês. Ali, o sinal do celular é fraco e as notificações chegam com atraso. Por isso, não estranhei quando, às 3h27, recebi um alerta de entrega pendente. Pedido feito às 2h59, já com pagamento confirmado.
O restaurante Cantinho do Mineiro. O problema é que aquele restaurante fechou há 5 anos. Eu mesmo fui no enterro do dono, o velho Seu Romeu, que morreu de infarto em 2019. O ponto ficou abandonado. Teve gente que tentou reabrir, mas ninguém ficou mais de uma semana. Diziam que a cozinha não aceitava outro dono, mas ali estava a notificação, com todos os dados. Pedido: arroz, feijão, bife acebolado, farofa e guaraná. Endereço: Rua das Palmeiras, 117, Jardim dos Ipês. Nome: Funcionário da Madrugada. Fiquei olhando para a tela em silêncio. A notificação não sumia. E quando tentei recusar o pedido, apareceu uma mensagem em vermelho: entrega já em andamento. E aí, o celular vibrou com força. Nova mensagem: você já está a caminho. Olhei ao redor. A moto estava ligada, a lanterna acesa, e o cheiro de comida quente subiu da mochila, mesmo que eu não tivesse colocado nada nela. Foi assim que começou a entrega mais estranha da minha vida. Decidi seguir o GPS. Talvez fosse um engano do sistema, um restaurante novo com nome parecido. Vai saber. Mas no fundo, eu sabia que não era isso. O caminho até o Jardim dos Ipês era escuro. A estrada de terra molhada refletia o brilho da lanterna da moto como uma faixa de vidro sujo. 2 cachorros cruzaram na minha frente e pararam na beira da estrada, me encarando fixamente sem latir. Quando passei por eles, os 2 se viraram ao mesmo tempo. Continuaram me observando até sumirem no retrovisor. Faltando uns 2 quilômetros para o endereço, comecei a sentir um cheiro familiar. Comida recém-feita. Arroz soltinho, feijão no alho, carne acebolada. Mas aquilo não vinha de nenhuma casa. Vinha da mochila, que eu juro que estava vazia. Parei a moto, abri a tampa. A marmita estava lá, lacrada com o logo antigo do Cantinho do Mineiro. Um adesivo desbotado com a caricatura do Seu Romeu sorrindo. O detalhe é que eu não via esse tipo de embalagem desde 2019, desde o enterro. Continuei o trajeto. Ao chegar na Rua das Palmeiras, me deparei com um antigo restaurante. A fachada estava acesa. Letreiro vermelho iluminado, a luz da varanda amarela, o cardápio afixado na parede externa. Tudo exatamente como era 5 anos atrás. Estacionei devagar, o coração batendo forte. As janelas estavam com cortinas abertas e dava para ver sombras se movendo lá dentro, como se o lugar estivesse funcionando. Desci. Andei até a varanda. A porta de entrada estava entreaberta. Empurrei. A campainha soou. A mesma de sempre. Aquele tring metálico antigo. Dentro, as mesas estavam postas. Talheres brilhando, toalhas limpas, quadros nas paredes. E o cheiro de comida, agora forte, preenchia o ar como um abraço pesado demais. Mas não havia ninguém, nenhum cliente, nenhum funcionário. Coloquei a marmita no balcão, que ficava à direita. Ao lado, um bloquinho antigo de recibo com uma caneta em cima. Uma folha estava separada com meu nome já escrito: Entregador Marcelo. E abaixo, um campo. Assinatura do cliente. O papel estava manchado com marcas de dedos molhados. Foi então que ouvi a voz. Pode deixar aí, meu filho. Vinha dos fundos, do lado da antiga cozinha, do lugar que ninguém ousou abrir desde que seu Romeu morreu. A voz era calma, grave, cheia de uma familiaridade estranha, igualzinha à de seu Romeu, mas com algo afogado, como se viesse de dentro de um poço. Pode deixar aí, e fecha a porta devagar. Fiquei parado, os pelos do braço arrepiados. Minha boca secou, o ar ficou mais denso, mais quente, mas algo me puxava adiante. Atravessei o salão. Cada passo ecoava como se o restaurante estivesse mais vazio do que o silêncio permitia. Cheguei na porta da cozinha. Estava entreaberta. Um feixe de luz amarelada escapava por baixo e o som de panela batendo ecoava lá dentro, junto com o cheiro de alho frito. Empurrei devagar. A cozinha estava
intacta, como se ninguém tivesse saído dali desde 2019. Panelas no fogo, mas sem fogo. Alimentos sendo mexidos, mas sem ninguém segurando os utensílios. As colheres giravam sozinhas, a água fervia, o óleo estalava, e sobre a pia, um avental ensanguentado pendurado. O som parou de repente, e então a luz apagou. Fiquei no escuro total, só com o cheiro pesado de gordura, mofo e carne crua. Foi quando senti algo atrás de mim, um calor no cangote, uma respiração lenta, cheia de catarro, e a voz agora a centímetros da minha nuca. Você demorou, Marcelo, eles estão com fome. Me virei num impulso. Nada. A cozinha estava iluminada novamente. Mas as panelas estavam vazias, e sobre o balcão, no lugar da marmita, havia agora um prato montado fumegando. Arroz, feijão, bife e farofa, igualzinho ao pedido da entrega. E atrás do prato, uma mão pálida, inerte, com unhas escuras, segurando um garfo. A mão tremia, e eu percebi que ela vinha do fundo da parede, como se o braço estivesse enterrado atrás do azulejo. Dei um passo para trás. E então a parede rachou, como se fosse feita de papel velho, revelando um fundo escuro, um salão cheio de mesas e de olhos me observando. Havia pessoas sentadas, ou melhor, havia formas humanas, imóveis, com rostos borrados, esperando, cada uma com um prato intocado. Todas viraram o rosto para mim ao mesmo tempo e disseram em uníssono: "Você vai voltar." Não lembro de sair do restaurante. A última coisa que me vem à cabeça é aquele coro: "Você vai voltar." Depois, só flashes. A moto andando sozinha por uma estrada sem fim, o céu sem estrelas, o barulho de garfos batendo em pratos atrás de mim. E então, a luz da manhã. Estava deitado no chão do galpão onde costumo dormir. A moto encostada do lado. A mochila vazia. Mas havia uma coisa em cima do meu peito, a comanda da entrega, com meu nome. E uma nova data. Próxima entrega. 13h27, toda sexta-feira. Desde então, toda madrugada, de quinta para sexta, recebo uma notificação às 3h27. Mesmo que o celular esteja desligado, mesmo que eu troque de número, mesmo que eu o jogue fora, o restaurante não me esqueceu. Tentei contar para minha esposa. Ela riu, disse que eu estava exausto, precisando de férias. Mas ontem ela foi esquentar um feijão no micro-ondas e disse que sentiu um cheiro estranho. Quando abriu a tampa, dentro do pote, havia um pedaço de papel queimado com a frase: "Eles ainda estão esperando." Agora eu entendo. A entrega nunca foi para um cliente, foi para mim. Para me fazer lembrar, para me prender naquela cozinha, para manter viva a fome de quem ficou. Então, se um dia você receber um pedido estranho no meio da madrugada, com endereço rural, nome genérico e cardápio antigo, recusa. Ou vai descobrir que tem gente que nunca deixa de pedir. E pior, tem lugares que nunca fecham de verdade.